sempre parecer e deixar as coisas velhas pra trás. O tempo nunca vai parar, a vida passa e temos que andar. Me ensina a descansar em ti. Manassés eu quero ser, as coisas velhas esquecer. Me ensina a acreditar que o Senhor no controle está. Manassés eu quero ser, as coisas velhas esquecer. Me ensina a acreditar que o Senhor no controle está. Olá, amigos e irmãos, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ricardo e estou junto com vocês começando aqui o nosso programa Sala de Oração, nosso programa voltado para a temática a qual você já compreendeu aí, falando sobre oração. E é muito bom ter você aqui conosco, é muito bom passar esse tempo aqui também junto com você. Me alegra cada semana poder falar um pouquinho mais sobre isso, me envolver também um pouquinho mais com isso, porque a cada vez, né, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, nós temos no nosso meio evangélico muitas pessoas que falam sobre oração, mas que não oram, né? Então, a cada dia que eu trago alguma coisa para vocês aqui, também isso me incendeia, me motiva, enfim, põe combustível para que eu possa também cultivar cada dia mais a minha vida de oração também. A pergunta é, como vai a sua vida de oração? Como vai a sua constância nessa causa, nessa obra tão importante que é de edificação pessoal e que resulta na edificação de outras pessoas? Uma pessoa que está com a sua vida ali, firmadinha em Deus, orando, buscando a Deus. Hoje pela manhã
conversando com o pastor Wander aqui, gravando programas e conversando sobre a palavra de Deus, a gente pincelou sobre isso, né? Quando os apóstolos estão ali sendo questionados sobre as viúvas dos gregos e dos gentios, ele fala, olha, e dos judeus, eles tomam uma posição, né? Eles dizem, olha, não tem como a gente deixar esses dois ministérios que são os mais importantes, o da palavra e o da oração. Por quê? Porque com esses fundamentos eles iriam muito mais longe. Com esse fundamento, quem ora está matando a sua carne, quem ora está cultivando a sua fé. Então não há razão nenhuma para você não ter uma vida consistente de oração. Sem a oração, você sabe, você está suscetível a obras carnais, você está suscetível a fazer a sua vontade, você está suscetível às heresias, você está suscetível também à maldade dos homens, porque não tem a vida de oração. É através da oração que você recebe tudo que Deus tem para te dar. E o próprio Jesus disse, tudo que vocês pedirem em oração. Ele não usou nenhum outro expediente, ele disse, não, é através da oração que vocês vão pedir coisas para Deus e é através da oração que Deus vai responder coisas. O chamado de Jeremias também é muito parecido com esse. Clame a mim, é fazer uma oração em alta voz, é falar com Deus de maneira grandiosa, gritando, bradando, como todo mundo já sabe. Fazendo isso, você vai ter resposta sobre isso, dada da parte de Deus. E todos nós precisamos de uma resposta da parte de Deus. Então, meu querido, aproveite que agora você está tendo alguns ensinamentos sobre isso, aproveite que agora você está já meio conectado, ligado com isso, e tire um tempo do seu dia para você poder orar, para você poder falar com o teu Pai, falar com Deus. Tire um tempo do seu dia para poder se concentrar somente em ouvir a voz do Espírito Santo. E como isso é bom quando você ouve a voz de Deus, quando Deus ministra o seu coração, quando Ele fala com você. Mas pastor, Deus fala só orando? É claro que não. Deus fala numa palavra, Deus fala no momento de louvor, Deus fala em um tete-a-tete com alguém, numa conversa informal. Deus está falando, Deus não está mudo. O problema é que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para viver tudo que Deus tem para a gente. E através da oração, isso chega com muito mais facilidade. Então ore, então busque a Deus, faça isso porque vai ser bênção para a sua vida. Para te ajudar nisso também, te estimular a fazer algo a mais, né? Algo a mais. O programa é para te incentivar a orar todos os dias tem um tempo de oração. Essa é a intenção do programa. Agora, se quer fazer um algo a mais ou ter um tempo diferenciado para orar, entra para o nosso grupo de oração. Todas as sextas-feiras, às 3 horas da manhã, de sexta para sábado, a gente tem reunido um grupo, é online, então é cada um na sua casa, cada um onde estiver, e lá você se levanta e lá você busca a Deus. Não precisa obrigatoriamente postar nada no grupo que você está orando, enfim, às vezes nem pega o celular de madrugada para fazer isso, mas levante, busque a Deus, ore, fale com o Senhor. Lá no grupo você pode sim compartilhar um testemunho seu, lá no grupo você pode sim compartilhar um motivo de oração. Agora o grupo é só para que você tenha um alerta e saiba que outras pessoas também estão junto com você, buscando a Deus, orando, falando com o Senhor. Enfim, estão nesse propósito maravilhoso de buscar a presença de Deus. Nós temos tido também aqui às quintas-feiras na Igreja do Mandaqui, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, para você que está longe, na Avenida Ultramarino 616, ou nas nossas redes sociais também, @OBPC Mandaqui. Temos tido um tempo aqui maravilhoso de oração. Tempo, olha, o que eu vou falar, um tempo diferenciado. Um tempo de buscar Deus, um tempo de falar com Deus, um tempo de ficar na presença de Deus. Tem sido tão bom, tão gostoso estar na presença de Deus, num ambiente onde você sente ali a presença poderosa de Deus. Hoje eu estou aqui com a Ângela, com o Paulinho, com o pastor Daniel, e eles com certeza devem conhecer a expressão Icabode, né? A expressão, essa expressão significa a ausência da glória de Deus, quando a glória de Deus vai embora. E é triste, né? Você vê o relato bíblico sobre isso, pastor Daniel, e as pessoas choram porque elas estão sem a presença de Deus. E como é gostoso chegar num ambiente onde tem ali aquela presença de Deus poderosa, aquela coisa suave, mas que domina o coração, que domina a mente, que te faz ficar mais contrito. E a gente tem experimentado isso também às quintas-feiras, e isso tem sido maravilhoso, maravilhoso. Então, venha participar com a gente do nosso culto de oração. É o nosso culto de intimidade com Deus, exatamente é isso aí que está na sua tela. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. E a todas as nossas outras reuniões, né, que nós fazemos aqui, nós sempre temos um tempo para poder orar, para poder buscar Deus também, se concentrar em Deus, porque não tem como também estar num ambiente com Ele sem ter esse tempo de oração. Então se concentra nisso. E o nosso grupo às sextas-feiras
é também para isso, para você estar ali buscando a Deus. Na descrição do vídeo tem sempre o link aí para você poder entrar. A gente sempre disponibiliza um QR Code também para que você possa com o seu celular aí fazer o escaneamento dele e entrar para dentro desse grupo. Mas o mais importante é que você se comprometa. Pastor, não consigo entrar no grupo, meu WhatsApp é ruim, ou é só de trabalho, eu me dedico só a isso. Não tem problema nenhum. Se concentre em tirar um tempo do seu dia para poder orar, 40 minutos, 1 hora que você puder fazer, porque isso vai dar crescimento para você. Isso é um crescimento pessoal. É como orar em línguas estranhas. Segundo a palavra de Deus, o orar em línguas estranhas é crescimento pessoal, particular. Todo crente deveria orar em língua, no seu quarto secreto, no lugar de oração, deixar o Espírito Santo fluir e buscar essa ferramenta para crescimento e desenvolvimento espiritual, pessoal. Então, às sextas-feiras, às 6 horas da manhã, você pode ali, na paz, no silêncio da sua casa ou do seu quarto, de qualquer lugar onde você estiver, buscar Deus e vai ser bênção para a sua vida, tá certo? A gente sempre traz aqui as frases da semana, né? As frases para um programa diário. Eu trouxe, na verdade, hoje, uma frase do Charles Spurgeon e uma frase do John Wesley, propositalmente, porque esses dois grandes homens de Deus também foram dois grandes homens de oração, né? Dois grandes homens de oração. São homens que marcaram um tempo, marcaram uma época, marcaram o lugar onde eles estiveram, marcaram a vida de centenas, talvez, melhor dizendo, de milhares de pessoas, talvez centenas de milhares de pessoas foram alcançadas por esses ministérios, por esses homens de Deus. Deixaram uma literatura também muito vasta, né? Muito vasta, uma sequência de fatos, de acontecimentos também para a história de reavivamento, tanto com John Wesley quanto com Charles Spurgeon, que não se pode medir, né, o impacto desses homens na cultura americana, na cultura inglesa, na cultura cristã, enfim, uma bênção. Até hoje eles são citados, são lembrados porque são grandes referenciais de homens de Deus. E o Charles Spurgeon, também conhecido como o príncipe dos pregadores, certo? Ele diz o seguinte: oração é uma ocupação adequada para um pecador. E um pecador é a melhor pessoa para exercer a oração. É bonita essa frase, é bonita, né? Porque às vezes a gente vê um pecador que a gente julga pecador, né? Nosso julgamento humano orando, a gente pensa, lá aquele fariseu, lá aquele sem vergonha, está falando com Deus, mas viveu pecado, ou estava em pecado e tal. E aí quando você percebe que a oração é o instrumento que essa pessoa pode executar, exercer para poder se aproximar de Deus, você percebe quando nosso julgamento muitas vezes está errado com respeito a isso. É exatamente o pecador que precisa orar para se aproximar de Deus. É o expediente dele. Para os santos, sim, mas Jesus disse, olha, eu não vim para os santos. Então, para os pecadores há um caminho. Qual é o caminho? Comece com a oração. A oração vai transformar o seu coração, ela vai mudar a sua vida. A oração mudou a vida de Davi. Davi fez uma oração a Deus, não retire de mim o teu espírito. Davi, enfim, ele incentivou os pecadores a buscarem a Deus, a se consertarem diante de Deus. Lucas 18, um rapaz entra no templo, bate no peito e diz, olha, eu sou pecador, essa é a minha condição. E a Bíblia diz que ele sai dali justificado. Enfim, todos os pecadores que se aproximaram de Deus estão sendo transformados por ele. Então essa frase do príncipe dos pregadores aqui, ela é muito pertinente, ela é muito poderosa. Até o expediente correto para uma pessoa que está vivendo em pecado é o expediente da oração. Então você que está vivendo um momento tribuloso da sua vida, atribulado, turbulento, vivendo ou tribulações ou pecados, né? A gente tem que dar nome certo para as coisas também. Não é vivendo uma tribulação, mas vivendo uma vida de pecado. Busque a Deus, meu querido. Deus pode te ajudar, Deus pode te socorrer e Deus pode tirar você dessa condição que você está. E uma segunda frase para o nosso programa de hoje, ela é de John Wesley. Ela está dizendo aqui o seguinte, essa frase: o objetivo da sua oração não é informar Deus como se Ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar. É para pensar no sentido de seus desejos mais profundos. É para dar a você um senso de contínua dependência dEle. São para reforçar a sua mente que só Ele é capaz de suprir as suas necessidades. Isso também é profundo, isso também é legal. Isso também é legal, porque às vezes a gente confunde a ideia de oração, né? Não precisa avisar para Deus o que vai acontecer ou o que eu quero que aconteça. Não, ninguém está informando Deus de nada. Por quê? Porque Deus já sabe de todas as coisas. Ele tem um atributo chamado onisciência. Deus já sabe o que se passa, o que vai acontecer.
Deus já conhece o nosso futuro, Ele detém todo o conhecimento. Então a oração é para que é? A oração é para que a gente saiba o que Ele quer a respeito daquilo. A oração não é só você apresentar a Deus a situação, a oração é você receber resposta de Deus. Cabe ao homem fazer planos, diz a palavra de Deus, mas a resposta é que vem do Senhor. Então nós não estamos informando a Deus, olha Deus, eu quero fazer isso, Ele já sabe. A Bíblia diz, o Salmo 139, que ainda a palavra nem chegou na sua boca, Ele já sabe. Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe o que se passa dentro do seu coração, Ele sabe o seu levantar e o seu deitar. Ele sabe os seus desejos. Então, debaixo dessa instrução, debaixo dessa realidade, dessa verdade, é que você entende essa frase do nosso saudoso John Wesley, que você percebe que você não está comunicando a Deus sobre nada. Na verdade, você está aguardando com a oração que Deus responda a você. Porque quando você ora, quando você busca a Deus, Ele dá um sentido para aquilo que você buscou, como nós dizemos outro dia aqui também. Ele mostra qual que é a verdadeira razão daquilo, Ele revela os sentimentos que vão envolver aquela oração e Ele também é capaz, através daquilo que você apresentou a Ele, te mostrar como você vai suprir aquela situação e aquele desejo. Então essas frases aqui, elas são poderosas demais, guarda elas aí no seu coração, porque elas vão abençoar e muito a sua vida. Hoje a gente geralmente traz um testemunho, mas hoje, como eu tenho uma leitura bíblica aqui até extensa para fazer hoje junto com vocês, porque é um momento de oração, mais uma vez, aqui a gente está no Gênesis, tentando fazer de Gênesis a Apocalipse, só em situações muito de direcionamento de Deus que eu estou mudando essa sequência bíblica. Mais uma vez é uma conversa de Deus com Abraão, que a gente vai tirar daqui alguns ensinamentos, alguns pensamentos, alguns insights. E como é uma leitura um pouco mais extensa hoje, aí a gente suprimiu o testemunho, tá bom? Então, anota aí, você que está anotando, hoje é Gênesis 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. Eu estou com uma versão NVI aqui hoje, e esse texto está dizendo o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Deus está falando com ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente florífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, Deus disse a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês, de geração em geração. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Diz também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei, também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filho? Poderá Sara dar à luz com 90 anos? E Abraão disse a Deus, agora não é mais Deus falando, agora é Abraão falando com Deus, permita que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei
prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, filho que Sara dará a você no ano que vem por essa época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, versículo 23, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa quanto os comprados de estrangeiro. Glória a Deus. Você que não fez devocional ainda no dia de hoje, acabou de fazer, tá bom? Acabou de fazer uma leitura bíblica aí. Agora só tira um tempo para orar e está fechado aí o seu tempo com Deus no dia de hoje. Meus queridos, é uma história de oração muito poderosa, né? Na verdade, é um tempo poderoso aqui, ó, com Deus e com Abraão, porque Deus está revelando para Abraão a aliança dele, como ia ser esse contrato entre Abraão, a sua descendência e Deus. Os judeus não estão completamente errados, porque eles levam em conta a aliança de Abraão. Se eles são circuncidados, é claro, hoje existe uma revelação nova, hoje o Messias já está revelado, hoje o Messias já veio à terra. Aquilo que eles aguardavam através dos profetas, através da palavra de Deus, através de Moisés, de Moshe, eles já receberam. Eles não reconheceram, infelizmente, mas se eles estão guardando a lei de Abraão, a circuncisão é o sinal dessa lei, é o sinal dessa aliança. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Olha, Abraão, da minha parte é o seguinte, eu vou abençoar você aqui no começo, né? Olha, eu vou abençoar a minha descendência, você tem que ser íntegro, tem que andar na minha vontade, eu vou te multiplicar e vou fazer a coisa acontecer, mas você precisa guardar essa aliança. Qual é essa aliança? Corte do prepúcio. Tem que fazer aqui a circuncisão. Você tem que guardar isso vai ser o sinal, isso vai ser a marca que vocês vão ter. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está falando com Deus e Deus está falando com você, Deus está dando parâmetros. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso parâmetro central, que é o nosso parâmetro, é o nosso medidor, né? Mas Deus também dá orientações. Elas estarão sempre dentro da palavra, mas uma orientação do que fazermos, de quando fazermos, de como fazermos, Deus dá de maneira muito pragmática, muito pessoal. Deus trata disso no campo da oração. Deus chama Abraão para conversar e Deus fala, Abraão, eu preciso falar com você, que tem que ser no 8º dia, não pode ser no 9º nem no 7º, tem um dia certo, tem uma hora certa, tem um momento certo, tem quem vai ser feito, tem como vai ser feito. Então, é dentro do campo da oração que Abraão está recebendo orientações de como vai ser esse relacionamento. Como é que o povo, descendência de Abraão, eles iriam andar. Nós vemos depois lá de muitos anos, 700 anos, 800 anos, mais de 1000 anos, o povo judeu andando ainda de acordo com aquela regra, com aquela lei, guardando sim, depois tem um monte de lei, as leis que Moisés traz, depois você tem outras designações rabínicas, você tem as leituras dos rabinos que viraram depois também leis para os judeus, você tem toda essa gama de informações, mas se eles guardarem só o símbolo da aliança, que é a circuncisão, para eles está tudo bem. Como eles não conseguiram entender Jesus, você entende como era a discussão. Como era a discussão? Porque eles não entenderam que Jesus é o fim da circuncisão, é o começo da graça, é a nova aliança. Agora é no Filho de Deus, mas eles não entenderam isso. Por isso que muitos judeus discutiam com Jesus acerca de como seria essa aliança. Acerca de agora não seria mais um corte no corpo, uma marca no corpo, mas uma marca no coração, uma marca na alma. Agora nós não temos nenhum selo humano, uma marca humana, nós temos o selo do Espírito, é dentro de nós que a coisa está funcionando agora. Agora é o nosso coração que é circuncidado, como o apóstolo Paulo ensina aos romanos. Então não é mais uma circuncisão no corpo. Antes os judeus era visto por isso, o símbolo era isso. Você tinha que ter uma circuncisão no seu corpo. Agora ela é no nosso coração. Mas o que Deus está estabelecendo com Abraão aqui são os pontos, são os parágrafos desse contrato. E isso ele está recebendo em oração. E você percebe também aqui nesse texto que ele está enxergando Deus já
e a oração também tem esse poder de projetar coisas para o seu futuro. Olha aqui comigo o versículo de número 8. Toda a terra de Canaã, onde você hoje é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Ou seja, Deus está enxergando uma condição e dizendo assim, olha, no futuro essa condição vai mudar. Como é que a gente recebe isso? Através da oração. Como é que eu entendo como vai ser o futuro? É óbvio, existe também a progressão da revelação de Deus. Existem coisas que Deus nos fala sobre o futuro que só Ele sabe, como é o caso de Abraão. E existem coisas que Deus vai executando para que a gente conheça o caminho para o futuro. Mas na oração, muitas vezes isso aqui acontece. Isso aqui acontece. O que está acontecendo aqui? Deus está falando, olha, hoje você é um estrangeiro aqui, hoje você não consegue perceber que essa terra é sua, mas eu vou te levar para um tempo, você vai receber promessas de um tempo onde vocês não mais serão estrangeiros aqui, essa terra vai ser dos teus descendentes. E lá depois a gente vê, né, lá depois de José do Egito, lá depois da escravidão no Egito, lá depois da libertação do Egito, o povo tomando posse da terra prometida através do grande Josué, tomando posse da terra do Senhor. E é isso que está mostrando aqui o texto. Porque na oração você recebe uma orientação para o teu futuro, daquilo que vai acontecer. Deus já sabe o que vai acontecer. E quando você percebe aqui também, Deus falando com Abraão, explicando para ele agora aqui toda a questão da circuncisão, ele fala também sobre as pessoas que estão ao redor de Abraão. Quando chega aqui no versículo 15, disse Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor também estão sendo visitadas pelo campo da oração. Pelo campo da oração. Porque se você está lá firmadão com Deus, firme com Deus, orando, buscando a Deus, se colocando diante de Deus, as pessoas que estão ao seu redor, elas também serão beneficiadas por isso, também serão abençoadas por isso, também serão fortalecidas por isso. E eu preciso me atentar a isso também. Porque quando eu estou orando, quando eu estou buscando, eu estou recebendo revelação para os meus filhos, eu estou recebendo orientação para minha esposa, eu estou tendo capacidade de projetar isso na vida de outras pessoas ao meu redor. Por quê? Porque estamos ali orando. Mas é interessante também aqui no texto, porque depois dessa revelação de Deus para Abraão, eu quero encontrar aqui um momento em que Abraão fala com Deus, que é um pequeno trecho, Versículo 18, obrigado, Ângela. Versículo 17, Abraão prostrou com seu rosto em terra, ele riu dentro de si e perguntou para si mesmo, pode um homem de 100 anos de idade gerar um filho? E pode uma mulher de 90 anos fazer o mesmo? Aí Abraão disse a Deus, permita que Ismael seja o meu herdeiro. Mas a gente tem que pensar nisso aqui, Ângela, um minutinho. Por quê? Porque aqui, na verdade, é uma expressão até mesmo de incredulidade de Abraão. No instante anterior, ele está dizendo assim, olha, é difícil um cara de 100 anos ter filho, uma mulher de 90 anos gerar filho. E aí ele diz assim, olha, permita que o Ismael seja meu filho. Permita que através dele eu crie uma descendência. Permita que isso aconteça. Aí Deus reforça. Não. Não é através dele, porque na oração a gente está demonstrando intimidade com Deus. Está demonstrando realmente quem nós somos. Está demonstrando a verdade do nosso coração, a verdade da nossa mente e também da nossa alma. Não há problema nenhum em demonstrar quem você é diante de Deus. Não há problema nenhum entre você se rasgar para Deus. Nem sempre eu enxergo com os bons olhos quando alguém diz assim, não, eu discuti com Deus. Eu não vejo uma discussão aqui. Eu vejo que às vezes a gente não consegue compreender a Deus, não consegue entender o plano de Deus. O profeta Isaías diz o seguinte, olha, os planos de Deus são maiores que nós e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então é impossível a gente realmente conseguir entender a Deus. E quando a gente não está entendendo o plano de Deus, a melhor coisa que eu tenho para fazer é quando eu for falar com Ele, falar, Deus, não estou entendendo esse plano, não estou conseguindo entender esse projeto. Deus levanta um profeta chamado Jonas e envia ele a uma cidade sanguinária, a uma cidade de homens maus, a uma cidade de gente cruel, uma cidade que foi uma pedra de tropeço para Israel, uma cidade onde as pessoas matavam por pouquíssimas coisas, uma cidade sem escrúpulo nenhum, e Deus manda um profeta lá. Como o profeta não conseguiu entender a Deus, não conseguiu compreender a Deus, ele vai contra a vontade de Deus. Ele vai contra. Talvez em uma oração sincera ele dissesse, Deus, esses caras são maus. Os indivíduos são maus, eles são ruins, eu não gosto deles.
Talvez Deus pudesse dar uma resposta ou mudar o coração de Jonas, mas ele toma o caminho contrário. Ao invés dele ir falar com Deus, ele se afasta de Deus. Ele vai viajar 4.000 quilômetros para ficar longe da vontade de Deus. Ele vai tomar um barco para uma outra região, um outro lugar. É muito melhor a gente falar com Deus. Não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo. Não estou entendendo esse vale, não estou entendendo essa luta, não estou entendendo esse propósito, nem esse projeto. Vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Porque quando você se rasga diante de Deus, Ele traz resposta. Versículo 18, Abraão está fazendo exatamente isso. Ele está se rasgando diante de Deus. Eu sinto muita sinceridade aqui. Não, permita que Ismael seja meu filho. Permita que Ismael seja meu herdeiro. Mas Deus tinha um outro plano. Aí veio o versículo de número 19. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Essa mulher que você diz que não tem condições. E você vai chamar ele de Isaac. Deus já está dando direções para o futuro de Abraão. Chama ele de Isaac. Cadê aqui o versículo 19? Chama ele de Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será uma aliança eterna para os seus futuros descendentes. E aí você tem um outro ensinamento agora, que é um ensinamento do campo da oração e para a vida cristã. Que ensinamento que é esse, pastor? O ensinamento é o seguinte: Deus leva a sério as suas orações. Deus leva a sério os seus pedidos. Deus leva a sério o seu querer. Deus leva a sério as situações que você apresenta. Não importa quem você é, Deus te leva a sério. Você precisa também levar Deus a sério. Porque Deus leva a sua oração a sério. Olha o versículo 20 comigo. Versículo 20 está dizendo assim: mas e no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele um grande povo. Peraí, Deus está levando a sério. Parece que era uma palavra meio que lançada ao vento por Abraão. Olha, abençoa também Ismael, deixa que ele seja meu filho. E Deus está levando a sério aquela palavra. Deus está levando a sério aquele pedido. Por quê? Porque a gente apresenta diante de Deus, Deus está tomando isso com seriedade, tomando isso com verdade, tomando isso com consistência. Você precisa crer na sua oração, crer naquilo que você fala. Hebreus diz, olha, você que se aproxima de Deus, creia. Creia, precisamos crer que aquilo que estamos orando vai ter resposta de Deus. Aqui cai a incredulidade, aqui cai a oração da boca para fora. Aqui cai a oração que é feita de besteira, não. Sempre quando a gente vai orar, não importa qual é a situação, a gente ora crendo que Deus vai responder, que Deus vai fazer. Talvez possamos até interpretar isso aqui, o versículo 18, como uma oração da boca para fora. Não, deixa que Ismael também seja meu filho, deixa que Ismael seja meu herdeiro. Aí Deus diz, não, eu vou deixar. Eu vou levar em conta a sua oração. Eu vou levar em conta o seu pedido. Por quê? Porque quem fala sem pensar é tolo. Quem ora sem pensar é tolo. E a Bíblia diz, olha, não abra a sua boca, não dê espaço à sua boca à tolice. Tudo que você pedir em oração, você saiba que isso vai acontecer. Você tem que crer, tem que acreditar. Por quê? Porque nós estamos crendo no poder da oração. Por isso Jesus ensina um pouquinho mais para frente no Evangelho, ele fala o seguinte, olha, tudo que vocês pedirem em oração, em meu nome, isso vai ser feito. Qual que é o combustível que alimenta isso? A fé. É a fé. Por quê? Porque Deus está levando a oração que a gente faz com fé a sério. Deus está levando a sério os nossos motivos de oração. Deus está levando a sério os nossos pedidos, aquilo que nós colocamos diante dele, os nossos votos. Deus leva tudo isso a sério. É o personagem lá, se não me engano é Jefté, que volta de uma batalha e pede e avisa a Deus, né, faz uma oração a Deus dizendo que ele ia sacrificar o primeiro que saísse da sua casa, se ele voltasse vitorioso da batalha. E aí, segundo o contexto bíblico, ele está entrando pela porta dos currais da sua casa, né? Entrando pela parte de trás da casa, só que a filha, tão animada com a volta do seu pai, tão feliz com a volta conquistadora do seu pai, sai da casa primeiro que os animais. E aí ele se compromete a sacrificar a filha dele. Se aconteceu ou não, essa é uma discussão que a teologia não trata com clareza, o texto não diz. O texto diz que ela se afasta por ser virgem, passa ali o seu tempo. Eu acredito que talvez ela foi, sim, sacrificada, mas para cumprimento do voto que ele tinha. Mas não é algo que Deus exigia. Só estou querendo mostrar aqui para vocês de que quando você fala algo, Deus leva a sério. Você também precisa levar a sério
aquilo que você diz. E dentro da oração que você aprende isso. Porque Abraão está falando com Deus aqui, de maneira natural, normal, tranquila. E Deus está dizendo o seguinte: não, já que você pediu oração, já que você está orando com respeito a isso, então eu vou responder. Então eu vou trazer uma solução e uma resposta para isso. E se depois você perceber o contexto bíblico posterior a isso, você percebe que tudo que as pessoas estão orando, elas estão crendo. O próprio Josué ora para que o sol pare. Olha que oração maluca. Sol, pare sobre o vale. E o sol para. A Bíblia diz que não há nenhum outro dia como aquele. A Bíblia conta depois a história de Elias, que ele diz que não vai chover durante 3 anos e meio, e não chove. Mas segundo a palavra de Elias, agora vai chover, então volta a chover. Porque são homens mega, ultra poderosos. O Tiago, meu irmão de Jesus, diz o seguinte, assim, olha, Elias era um homem como nós, sujeito às nossas mesmas situações, mas Elias tinha fé naquilo que ele orava. Elias acreditava que Deus respondia a oração. Não seja o tipo de crente que faz oração da boca para fora. Não seja o tipo de crente que ora por coisas que você não crê e não acredita. Por quê? Porque você está aprendendo hoje que Deus leva a sério a sua oração. Aprendendo hoje que Deus leva a sério aquilo que você fala para Ele. Porque para Ele não há nada impossível. Se você crê nisso a ponto de orar, Deus também crê a ponto de fazer. Se você crê a ponto de falar para Deus fazer algo que é impossível, que é estranho, que é fora do normal, é fora do habitual, Deus tem poder para dar conta disso. Deus tem poder para dar conta disso. É claro, a gente sempre segue os princípios que o mesmo Tiago também nos ensina, que a oração ela tem que haver com a vontade de Deus. Não é uma oração que vai contra a vontade de Deus, então Deus tem que responder porque Ele responde a oração, não. O pastor Joel conta um caso aqui de uma irmã que estava orando para que o marido da outra irmã morresse para poder casar com esse irmão. Esse tipo de oração não é isso que eu estou dizendo aqui. Deus leva a sério também, mas Deus olha e fala assim, você está de brincadeira, né? Só pode ser uma brincadeira isso. Não é esse tipo de oração. Essa é uma oração que tem um contexto abençoador, uma oração que tem um fundo de atender uma necessidade. É esse tipo de oração que a gente está falando aqui. E Deus responde isso para Abraão. E aí Deus diz, não, eu vou permitir, ele vai crescer também, ele vai também ser uma nação abençoada. Nós vemos aí hoje os muçulmanos, né? Ela vai também prosperar, ela vai crescer, mas eu vou ter a minha aliança com o seu outro filho. O filho que você não tem ainda, o filho que você não tem em mãos ainda. O que Deus está fazendo também? O que Deus faz conosco quando a gente está orando, está buscando a Deus, está se colocando diante de Deus? Deus já nos faz tentar experimentar algo, viver algo que nós não temos ainda, que nós não experimentamos ainda, que nós não estamos naquilo ainda. Porque Deus diz, não, a minha aliança vai ser feito com o teu filho Isaac. Ele nem está aqui ainda, mas é com ele que eu vou fazer a minha aliança. Por quê? Porque ele vai existir. Talvez na ótica de Deus já exista as situações que você não tem como apalpá-las ainda, tocá-las ainda. Talvez elas já existam, mas você não pôde ainda tocar essa situação. E aí você tem que pensar, você tem que refletir sobre isso. Se você está orando e Deus está recebendo essa oração, muitas vezes nós temos que começar a gerar isso, sentir o cheiro das águas, viver aquela experiência dentro de nós, porque isso é resposta de oração. Que você possa viver isso nos seus dias. O texto diz que quando aquilo tudo aconteceu, o Ismael tinha 13 anos, Abraão tinha 99 anos, e você sabe que um ano depois, né, conforme aqui a promessa, um ano depois, Sara estava com o filho no colo, Sara estava ali abençoada, ela havia gerado o seu filho. Abraão agora era o pai do primeiro filho gerado entre ele e Sara, que seria na sequência o pai de multidões, um príncipe de Deus, um homem que seguiria a história do seu pai e seria um abençoador, né? Seria um daqueles 3 homens mais importantes, Abraão, segundo ele, Isaac e depois Jacó. Que a oração de Abraão, esse sinal aqui do capítulo 17 de Gênesis, tenha abençoado aí a sua vida e te fortalecido também no nome de Jesus, no nome de Jesus. Mais uma vez eu quero te convidar para o nosso grupo de oração, para você participar junto com a gente, né, desse tempo de busca de Deus, um tempo onde você pode se colocar diante do Senhor. Se você está com o seu celular aí agora, você já pode apontar ele para a tela, escanear esse QR Code aí, você vai ser enviado até esse grupo, e aí o trabalho lá dentro é simples, é você se dedicar a tirar um tempo para orar.
estamos sugerindo às 3 horas da manhã da sexta-feira. De sexta para sábado você pega esse tempo, geralmente de sábado a gente está mais tranquilo pela manhã, dá para dormir até um pouquinho mais tarde. Então você pega a terça às 3 horas da manhã, de sexta para sábado, e aí tira um tempo de oração, de madrugada, de busca de Deus, vai ser bênção para você. No grupo você pode também compartilhar lá os seus motivos de oração e o seu testemunho, que vai ser bênção para a gente. No link também do programa, na descrição do programa aí, tem o link que você pode entrar também através dele. Para nossa oração do dia de hoje, ela é oração, essa semana a gente está falando sobre o culto, né, aqui na igreja, ou a restauração do culto, segundo o texto lá de 2 Crônicas 29, é uma série de pregações sobre rei Ezequias, e a nossa oração do dia de hoje é pelo Ministério de Transmissão Online, por nós aqui, Ângela. Vamos levantar um clamor hoje. O BPC Online, pela sua liderança, sua diretoria, no caso a senhora, e pelos seus componentes, né? Por todo mundo aqui que precisa demais dessa oração, carece dela, se fortalece com ela, e você aí que em casa se beneficia também dela, né? Quantas pessoas, a gente pudesse mensurar qualquer dia desse, né? Quantas pessoas estão sendo alcançadas com a nossa programação, né, diária, quantas pessoas estão sendo transformadas com isso. Você que está aí, talvez do outro lado da tela, seria muito interessante que você mandasse os testemunhos para cá, né? Já chegamos a 5 anos de trabalho, Angela? O online, desde a pandemia, foi 2019? 2020? Já estamos rumando para 5 anos, então, assim, todos os dias, geralmente 2 programas por dia, né? Amanhã uma daqui, todos os dias, um programa à tarde, todos os dias. Eu não me lembro se ficou algum dia da semana sem programa. Então, mas nós temos uma programação também que atende online às quartas-feiras. Enfim, muita coisa já aconteceu. Então, a sua oração é muito importante para que isso continue acontecendo. Os âncoras dos programas continuem ali tendo disposição, disponibilidade, recebendo coisa de Deus, outros possam ser levantados. A nossa grade ela é de contínua mudança, mas que Deus possa nos abençoar sempre com gente interessada, com gente de Deus, né? Não importa só de ter o programa, tem que ter um programa de qualidade para também te alcançar e te abençoar. Então, ore por nós aqui nesse momento. Eu vou conduzir essa oração, mas eu peço que você me ajude aí de onde você estiver, orando comigo também, concordando com essa oração e intercedendo também por nós. Faça isso agora. Feche seus olhos, você que pode, curva a sua cabeça. Nós oramos, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Oramos porque precisamos, Pai. Certa vez eu ouvi a frase, Senhor, gente fraca é gente que ora. Então, nós temos fraquezas, Deus. Nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Que o Senhor venha nos abençoar aqui, Deus. Que essa programação que é feita todos os dias, 2 vezes ao dia, seja uma programação que abençoe as pessoas, Pai. Fortaleça as pessoas. Ajude elas a saírem, Pai Santo, de situações que são complicadas, que são difíceis, Pai. Ajude, Pai Santo, pessoas a se libertarem, Pai. Ajude pessoas a darem passos de fé, Deus, que a cada vez, Pai Santo, que um dos irmãos que conduz um programa aqui, assumir a sua posição, ele possa fazer, Deus, com maestria dada pelo Espírito Santo. Possa fazer com o coração quebrantado e contrito. Possa fazer pensando sempre no outro e que o Senhor venha abençoar cada uma dessas programações para a glória do Teu santo nome, Deus. Que através, Pai Santo, desses programas que são aqui lançados dia após dia, famílias, casas, pessoas sejam edificadas e sejam abençoadas para a glória do Teu santo nome, Deus. Oramos pela direção desse programa também, Deus. Oro pela vida da Ângela, que está sempre aqui conosco, Deus, dando direcionamento, Pai Santo, conduzindo, auxiliando, trabalhando, abençoando, que o Senhor possa, Pai Santo, fortalecer a vida dela. Oro pelos irmãos que aqui se alternam, Deus, mas que trabalham com afinco também, a vida do Léo, a vida do pastor Daniel, a vida do Paulo Guimarães, a vida da Aninha, Deus, a vida do Paulinho, que o Senhor possa abençoar esses irmãos também para a glória do Teu santo nome, que para Teu louvor, Deus, eles tenham destreza, eles tenham sabedoria, eles tenham entendimento, e que no juntar, Senhor, de todos esses esforços, Pai, daquele que conduz um programa, daquele Pai Santo que libera ali as situações para que esse programa aconteça, de cada um que participa, que no esforço de todo esse time, Senhor, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam fortalecidas, pessoas sejam alcançadas, pessoas, Pai Santo, compreendam, Pai amado, o Evangelho, compreendam a fé no Senhor e possam passar a viver uma vida abençoada e fortalecida, Deus. Guarda o nosso coração, livra-nos, Pai Santo, de todo tipo de mal, Deus, e abençoa, Senhor. Tudo que nós fazemos é para a Tua honra,
é para a Tua glória e é para Teu louvor, Deus. E tudo que nós temos, Deus, tudo que nós temos é oferecido a Ti, Deus. Eu peço também para que o Senhor nos capacite, eu peço para que o Senhor nos guarde, eu peço para que o Senhor nos abençoe, eu peço que a boa mão do Senhor, Deus, a mão que esteve aqui sobre Abraão, a mão que esteve depois sobre Isaac, a mão que alcançou Jacó também nos alcance, Deus, e que essa bênção esteja sobre nós, Pai, que nós possamos ser os propagadores do Evangelho, e que o Senhor possa conduzir a nossa voz sempre mais longe, levar a nossa imagem sempre mais longe, e aquilo, o alcance que nós tivermos aqui, Deus venha glorificar e venha bendizer o Teu nome, Senhor. Te pedimos também perdão se em algum momento levamos isso de alguma outra maneira, Pai Santo, com alguma outra motivação, ou se fizemos de alguma maneira negligente, Pai, que o Senhor nos perdoe, Deus. Que a nossa vida esteja sempre nas mãos do Senhor, Deus, e que o Senhor guarde e abençoe a cada um de nós, Pai. Assim oramos, Deus, e fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus amados, queridos irmãos, obrigado pela sua companhia. Amanhã, às 3h da tarde, nós temos a nossa quarta de milagres, o nosso culto de busca também de Deus, culto de milagres. Você que pode estar conosco presencialmente, esteja conosco. É um tempo muito abençoado também, é um tempo bom de culto a Deus, de oração, de intercessão. Tem sempre uma palavra abençoadora aqui para a gente também. Então faça parte disso, tá bom? Participe conosco porque vai ser bênção de Deus para a sua vida. E ficamos por aqui. Hoje estamos encerrando por aqui. Agradecer a você que participou aí com a gente. Estava esquecendo. Obrigado, irmãos. Tem um livro também que eu li, é um divisor de águas, eu diria assim, que é um livro muito bom também, e sobre oração também. E é do E.M. Bounds. Vai aparecer na tela para você a imagem dele aí. Sempre quando eu estive no seminário ensinando sobre o Espírito Santo, eu indiquei a leitura desse livro. É um livro muito bom. Chama O Poder pela Oração. Poder pela Oração. Leia porque você vai ser edificado, vai ser abençoado, você vai aprender muitas coisas ali, junto com aquele que eu indiquei semana passada, do Mahesh Chavda. Esse também é um livro muito bom de oração. Se você pegar as páginas e começar a folhear, você vai aprender segredos que abrem portas, como aí o texto está dizendo aí, né? A imagem está dizendo aí, né? A oração é a chave que abre portas, querido. Você vai aprender isso com esse livro aí, vai ser uma bênção para a sua vida. Poder através da oração, E.M. Bounds. Você pode fazer tranquilamente essa leitura porque ela vai abençoar a sua vida. Ananda Braz, que Deus abençoe você, te fortaleça cada dia mais. Seu Vicente Antunes, um abraço para ti também. A Cristiane Aguiar, lá de Entre Rios, na Bahia, que Deus te abençoe. Cuquinha Amaral, um abraço para ti, também para a tua mãe, que Deus abençoe vocês. O Reginaldo Leal, lá de Lins, interior de São Paulo, que Deus abençoe. A Heloísa Sanches, sempre com a gente, lá de Marília. A Conceição Santos, também de Lemes, interior de São Paulo. Estamos rodando todo o interior de São Paulo, hein, Ângela? Glória a Deus. A Marinete Souza, lá de Volta Redonda. Será que é parente do Léo? A Marinete Souza. Será que é parente da Juliana? Que Deus abençoe a sua vida. O próprio Léo Gonçalves aí pode nos responder depois se é parente dele. Que Deus abençoe a sua vida também, Léo. O Robson Roberto, lá de Getulina, São Paulo, interior de São Paulo. A Zilda Martins, lá de Nova Mamoré. É Roraima, Rondônia. Roraima é RR, né? É Nova Mamoré, lá de Rondônia, que Deus abençoe a sua vida. A Heloísa Vitória, lá do Pernambuco, de Abreu e Lima, que Deus abençoe. E a Rosângela Morena, que Deus abençoe a sua vida também. Falando em Morena, sábado a gente teve aqui o culto de jovens, Ângela, e veio uma moça aqui, que o nome dela é Morena, inclusive, e eu havia uma menininha, não sei se o Paulinho lembra dela, ela é filha do Júlio, esqueci o nome da mãe dela agora, me fugiu aqui o nome da mãe dela agora, mas uma família que já frequenta a igreja há bastante tempo, faz um tempinho que eu não os vejo nos cultos, mas ela era uma pititinha assim. Aí sábado eu a vi aqui no culto dos jovens, nem cumprimentei porque não sabia que era, mas Deus, só o Pai e o Senhor normalmente, e depois eu vi a hora que o pai veio buscar, eu falei, não acredito. Aí eu percebi, ou eu estou ficando muito velho, ou o pessoal está crescendo muito rápido, ou as duas coisas estão acontecendo simultaneamente, né? Mas que Deus abençoe a vida dela e a vida dessa família também, muito abençoada. Obrigado pela sua companhia, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, se Deus permitir e deixar, semana que vem estamos aqui juntos. Forte abraço para você e até mais.